Olá, bem-vindos. Eu sou a professora Virgínia e neste 11º capítulo de Fernando em Pessoa, daremos início à apresentação do poeta e seus desdobramentos, especificamente os personagens, porque contam-se mais de 120 desdobramentos do poeta. Chamamos personagens aqueles que assinam alguns textos, mas não apresentam uma biografia, uma filosofia, uma formação oficial e um estilo próprio, como os heterônimos Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos e, mais recentemente elevado a heterônimo, Bernardo Soares. E não é de se estranhar se forem descobertos em seus escritos muitos outros, pois o fingimento é próprio do poeta Fernando Pessoa, e se fingir, outro caracteriza a sua obra. Quem melhor do que ele para explicar? Então vou ler agora um trecho de Páginas Íntimas e de Autointerpretação, onde ele define o que é a poesia lírica e a criação. O primeiro grau da poesia lírica é aquele em que o poeta, concentrado no seu sentimento, exprime esse sentimento. Se ele, porém, for uma criatura de sentimentos variáveis e vários, exprimirá como que uma multiplicidade de personagens unificadas somente pelo temperamento e pelo estilo. Um passo a mais na escala poética e teremos o poeta, que é uma criatura de sentimentos vários e fictícios, mais imaginativo do que sentimental, e vivendo cada estado de alma antes pela inteligência do que pela emoção, este poeta exprimir-se-á com uma multiplicidade de personagens, unificadas não já pelo temperamento e o estilo, pois o temperamento está substituído pela imaginação e o sentimento pela inteligência, mas tão somente pelo simples estilo. Outro passo, na mesma escala de despersonalização, ou seja, de imaginação, temos o poeta que, em cada um dos seus estados mentais vários, se integra de tal ponto nele que de todo se despersonaliza, de sorte que, vivendo analiticamente esse estado de alma, faz dele como que a expressão de um outro personagem. E, sendo assim, o mesmo estilo tende a variar. Desse o passo final e teremos um poeta que seja vários poetas, um poeta dramático escrevendo poesia lírica. Cada grupo de estados de alma, mais aproximados insensivelmente, se tornará uma personagem, com estilo próprio, com sentimentos porventura diferentes, até opostos aos típicos do poeta na sua pessoa viva. Enfim, a multiplicidade de tudo. Está aí a gênese dos heterônimos e personagens por ele mesmo, Fernando Pessoa. O primeiro desdobramento de que temos notícia é Chevalier de Pá. Com 6 anos, ele escreve à mãe: "A minha querida mamã, ó terras de Portugal, ó terras onde eu nasci, por muito que goste delas, ainda gosto mais de ti." Em 1899, com 11 anos, Fernando Pessoa cria Alexander Search, por meio de quem enviava cartas a si mesmo e escrevia poemas em inglês e português. Chegou a criar outro Search, um irmão a quem deu o nome de Charles James Search. Eu vou ler um trecho agora do Alexander Search. Alexander Search nasceu em Lisboa em 13 de junho, no mesmo dia e lugar em que Fernando Pessoa, e morre cedo. Assim é o seu epitáfio: "Aqui jaz Alexander Search, que Deus e os homens deixaram só, que sofreu e chorou ser escárnio da natureza, recusou o Estado, recusou a Igreja, recusou Deus, a mulher, o homem e o amor, recusou a terra em volta e o céu além, resumindo assim o seu saber. E o amor não há, nada no mundo existe de sincero, salvo a dor, o ódio, a luxúria e o medo. E mesmo estes são ainda suplantados pelos males que causam. Andava pelos 20 anos quando morreu, estas foram suas últimas palavras: Deus, a natureza e o homem, malditos sejam." De outros personagens, citaremos apenas o nome: Marcos Alves, Vicente Guedes, depois transformado em Bernardo Soares,
Charles Robert Arnold e Thomas Cross escreviam em inglês, os dois últimos escreviam em inglês. A. Cross, que participava de concursos de palavras cruzadas e charadas do Times britânico. Abílio Quaresma, autor e protagonista de contos policiais. O Barão de Teve, autor de uma obra pedagógica. Antônio Mora, especialista em neopaganismo. Rafael Baldaia, astrólogo. Jean Serre, escrevia em francês. Robert White, o coitadinho, e outros. Impossível citar todos, daria um curso de alguns módulos. Mas também teve um personagem feminino. Sim, ele escreveu usando o eu lírico feminino, com o nome de Maria José. É a celebração de um amor platônico e a autodesconstrução, a aniquilação de uma corcunda tuberculosa apaixonada por um serralheiro. A carta, ele escreve a carta da corcunda para o serralheiro. Uma carta escrita com paixão e muito sofrimento, que já de início confessa o propósito de nunca ser entregue. Pessoa, ao contrário do que costumava fazer, escreve e datilografa a carta. Segue o primeiro trecho. Senhor Antônio, o senhor nunca há de ver esta carta, nem eu a hei de ver pela segunda vez, porque estou tuberculosa, mas eu quero escrever-lhe, ainda que o senhor o não saiba, porque se não escrevo, abafo. O senhor não sabe quem eu sou, isto é, sabe, mas não sabe a valer. Tem-me visto à janela quando o senhor passa para a oficina, e eu olho para si porque o espero chegar. E sei a hora que o senhor chega. Deve sempre ter pensado sem importância na corcunda do primeiro andar da Casa Amarela. Mas eu não penso senão em si. Sei que o senhor tem uma amante, que é aquela rapariga loura, alta e bonita, e eu tenho inveja dela, mas não tenho ciúmes de si, porque não tenho direito a ter nada, nem mesmo ao ciúme. Para quem se interessar, eu publico em nossa página o texto integral da carta. Vale muito a pena ser lida em sua íntegra. Essa voz feminina do poeta que muitos estudiosos consideram seu autorretrato. No próximo 12º capítulo, apresentaremos Alberto Caeiro, o heterônimo brilhante, o mestre de todos. Até lá, obrigada.